Bom dia, o Sergipe Rural está no ar. Confira os destaques desta edição. Incentivo à sustentabilidade e à geração de renda. O governo do estado investe na produção de mudas orgânicas para inserir jovens da área rural do município de Pacatuba no mercado de trabalho, evitando a migração para a zona urbana. Redução na dosagem. O Ministério da Agricultura determina mudanças na vacinação contra a febre aftosa no país. Mesa redonda. E por falar em febre aftosa, evento promovido pela Faculdade Pio X reúne profissionais e estudantes da capital para debater sobre a doença e a importância da vacinação. Alerta ao criador. Veterinário do Endagro dá dicas de como evitar a cetose, doença nutricional que pode trazer sérios prejuízos aos criadores. E ainda, vamos mostrar o talento de um agricultor de Umbaúba que encontrou na escultura em madeira a forma de vencer a depressão e mostrar para o mundo a sua arte. Essas são as nossas manchetes, então fique com a gente, porque o Sergipe Rural já está no ar. O governo do estado, através do projeto Dom Távora, abraçou a iniciativa de jovens do município de Pacatuba em produzir mudas orgânicas. Além de gerar renda, a ideia é produzir com sustentabilidade sem agredir o meio ambiente. A reportagem é de Lícia Moura e Jorge Henrique. Um projeto pensado na sustentabilidade. A Associação de Produtores Orgânicos do povoado Ponta de Areia, no município de Pacatuba, há 9 anos desenvolve um trabalho de cultivo de mudas orgânicas. São 20 espécies de plantas nativas da região, hortaliças, frutíferas e também algumas do sertão. A ideia principal é a conservação das espécies nativas da região, mas também fazer com que os jovens desenvolvam interesses inerentes à comunidade, evitando a migração para a cidade. A associação me deu uma oportunidade de conhecer mais esse trabalho e de querer ficar aqui na zona rural, né? Não ir para a cidade. Tanto que eu vim convidada pelo colega meu, passei na prova do curso que teve aqui, um pequeno curso, e fiquei. Hoje sou tesoureira. Na minha permanência aqui também senti vontade de aprender mais, de ter mais conhecimento. A proposta da APOP, um dos objetivos, é que os jovens não se desloquem daqui para as grandes capitais, que eles permaneçam aqui e que eles possam trabalhar aqui, que gerem uma renda aqui. E temos como um dos objetivos também, e como proposta, preservar o meio ambiente, as árvores nativas daqui, a gente faz coleta para que preserve e amplie e também levar o nome da nossa comunidade para outros lugares, né, que a gente seja referência. No ano passado, a associação recebeu apoio do governo do estado através do programa Dom Távora, que visa a redução da pobreza rural, contribuindo com trabalho e renda para os beneficiários. Para isso, consultoria e cursos de capacitação foram financiados pelo programa. O projeto Dom Távora, dentro da sua estratégia de ação, ela consta com diversas capacitações, intercâmbios, e isso está acontecendo naturalmente aqui nesse projeto. Nós já passamos por 2 fases de intercâmbio, que foi para levar os jovens, né, às regiões onde já explora essa atividade. Uma capacitação na área de produção de mudas, que trouxemos um engenheiro florestal da Universidade Federal do Sergipe para capacitar aqui, ensinar a fazer a enxertia, ensinar a coletar a semente, ensinar toda a regulamentação do processo de produção de mudas. Isso foi passado em torno de 2 módulos, e esses módulos deixaram os jovens aqui já com uma visão de produzir muda dentro da estratégia do Dom Távora. Atualmente são 14 jovens envolvidos na associação, onde são produzidas 15 mil mudas, mas a capacidade é para 30 mil. Pensando na melhoria dessa produção, o Dom Távora liberou uma verba de R$ 66.843. Desse montante, 25 mil já foi licitado e aplicado. Com o dinheiro, já foi possível executar a ampliação do viveiro e compra de equipamentos como forrageira, pulverizador e materiais de consumo. A primeira parcela aqui do projeto já foi liberada, e à medida que eles estão fazendo aqui, investindo, né, na área, serão liberadas a outra parcela, e também tem um adicional, um rendimento no final que pode ser também aqui para investido nessa comunidade aqui, como por exemplo a gente já viu aqui que falta uma certa estrutura a eles aqui, de próprios equipamentos também, que a gente pode estar assim, eles
breve sendo beneficiadas também com esse novo recurso. E assim a gente conseguir atingir esses 30 mil e quem sabe, a depender do comércio aqui na região, da necessidade, pode sim estar ampliando posteriormente essa produção de mudas. Mais de 7 mil mudas já estão pré-vendidas para uma empresa de reflorestamento daqui de Sergipe. No dia a dia tem muito trabalho com o manejo das mudas e nos fins de semana o trabalho não para. Tem mural com escala e tudo. Organização por aqui é fundamental. Outro fator importante do viveiro são as retiradas de sementes que seguem as recomendações técnicas. Nem todas as sementes são retiradas, pois assim matrizes são preservadas e ainda fica alimentos para os pássaros e outros animais. Sempre a gente tem esse cuidado de não tirar tudo, até porque a árvore sente e sempre a gente coleta com podão, porque podão e tesoura de poda, porque pode ferir a árvore, pode ferir a semente também, por isso que tem esses cuidados, precisam desses cuidados. Quando eu iniciei aqui, eu não tinha noção nenhuma da natureza em relação em preservá-la, em fazer o que é certo, né, para não agredir a ela. Então, quando eu entrei aqui, o método que a gente trabalha é totalmente orgânico, para não agredir, para não danificar as coisas, a natureza. Então, o que serviu muito para mim foi de aprendizado em cuidar, em preservar daquilo que a gente tem, da nossa área verde, das plantas que a gente tem aqui, o jeito de trabalhar. E o que foi muito importante para mim foi isso, em relação em fazer o que é certo, não agredir o meio ambiente. E chegou a hora das notícias da meteorologia, assunto que interessa e muito ao homem do campo. Então confira como vai ficar o tempo nos próximos dias no estado. O Centro de Meteorologia de Sergipe prevê tempo nublado no sábado e no domingo em todo o estado. Na segunda e na terça, pode chover à tarde em áreas isoladas do litoral sergipano. Já no sertão do estado, o tempo segue firme, sem previsão de chuva. Na quarta, quinta e sexta, o sol aparece entre nuvens, com possibilidade de chuva no período da noite. A temperatura durante a semana deve variar entre 21 e 36 graus. No município de Frei Paulo, a temperatura deve chegar aos 32 graus, 35 em Neópolis e 36 graus em Itabi. Agora um recado para os donos de queijarias. Termina no próximo dia 30 o prazo para o cadastramento de produtores rurais de alimentos artesanais ou tradicionais em todos os estados do Brasil. Promovido pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil e pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o cadastro tem o objetivo de estimular a diversificação e agregação de valor aos produtos elaborados pelos pequenos e médios produtores rurais. Através do levantamento, será possível a inserção em programas de treinamentos e orientações. Acesse o site cnabrasil.org.br e se cadastre. A seguir, vamos destacar a mudança anunciada pelo Ministério da Agricultura sobre a vacinação contra a febre aftosa. E ainda, a doença também foi tema de uma mesa redonda promovida na capital pela Faculdade Pio X. É depois do intervalo. O Sergipe Rural volta já. Já estamos de volta e desta vez para informar que o Ministério da Agricultura e Abastecimento anunciou mudanças na vacinação contra a febre aftosa. E o Sergipe Rural, é claro, foi em busca das informações para trazer bem detalhado para o criador. Confira. A vacina contra a febre aftosa terá redução na dosagem e passará de 5 ml para 2 ml. Sobre o assunto, eu converso com a diretora de Defesa Animal e Vegetal da Indagro, Salete Dezem. Bom dia, diretora. Por que essa mudança? Essa mudança porque foi tirado um tipo de vírus da vacina, o vírus tipo C, que não tem mais circulação desse vírus na América do Sul e, portanto, ele foi retirado da vacina. Mais um coadjuvante chamado saponina também foi retirado da vacina e, com isso, essa redução da quantidade da dosagem. Então, o produtor, ao invés dele aplicar 5 ml no animal, ele passa a aplicar 2 ml. E a retirada desse coadjuvante chamado saponina, ele vai evitar a formação de abscesso. Muitas vezes o abscesso ele se forma por agulha suja e outras vezes um dos motivos era essa presença desse coadjuvante. Então, ele sendo retirado, diminuiu a dose.
Então, o produtor rural ele terá menos despesa com o custo da vacina e pode-se também dizer que terá menos efeito colateral para os animais? Sim, e sendo que ela vai proteger da mesma forma o animal contra a febre aftosa. Então, ele está protegendo o seu rebanho, ele vai ter um custo menor em termos de armazenagem, né, porque antes o frasco era maior, então tinha que ter mais gelo, todo um processo de armazenamento dessa vacina para conservar ela dentro da temperatura ideal, e agora ele passa a ter uma menor dosagem. O custo ainda não foi estipulado porque a vacina não chegou ainda no mercado, ela chega agora para ser comercializada a partir do dia 1º de maio, onde ela vai ser permitida a sua comercialização, mas provavelmente haverá uma redução no custo. 1º de maio também começa a etapa de vacinação dos animais e aí já vai estar valendo essa mudança. O que acontece no caso dos comerciantes que estão lá com a dosagem de 5 ml? Eles terão que trocar, terão prejuízo? Como é que fica essa questão? Todo o comércio e as distribuidoras, elas já foram comunicadas desde o ano passado para o Ministério que essa vacina de 5 ml ela não teria validade para a campanha de maio. Ou as revendas, as agropecuárias, elas entram em contato com a distribuidora e a distribuidora entra em contato com a indústria para fazer essa devolução da vacina, ou então ele não pode comercializar, ele comunica a Indagro ao mapa da presença dessa vacina na sua loja, e aí nós vamos lá e apreendemos e destruímos essa vacina. Essa mudança é nível nacional? A nível nacional, somente o estado de Rondônia é que continuará vacinando com a vacina de 5 ml. Os demais estados, com exceção de Santa Catarina, que já não vacina, todos eles vão vacinar com a dosagem de 2 ml. A partir dessa etapa, agora dia 1º, na campanha de vacinação, já com a nova dosagem, entram todos os animais? Sim, todos os bovinos e bubalinos de todas as idades. Diferente do que foi a campanha de novembro, que somente eram vacinados os animais até 24 meses, nessa de maio, todos os animais devem ser vacinados e declarados. Quer deixar mais algum recado para o produtor? Que continue vacinando, né? Essa parceria com o produtor, ela vem dando resultado depois de muitos anos, para que a gente faça uma boa campanha de vacinação, para que possamos, em 2021, fazer a retirada da vacina com a segurança de que todos, principalmente nos primeiros anos que virão, esses animais continuam imunizados. E ainda falando em febre aftosa, o Grupo de Iniciação Científica e Extensão em Buiatria da Faculdade Pio X promoveu uma mesa redonda sobre atualização em relação à doença e às vacinações. O evento, que reuniu profissionais e estudantes, debateu a nova metodologia de imunização que passa a valer a partir deste ano. A reportagem é de Patrícia Dantas. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento anunciou uma redução na dose da vacina contra a febre aftosa. A mudança vale a partir de maio e esse assunto motivou alunos a promoverem evento para debater a doença e as mudanças que vão acontecer. Já que a dose mudou, então é preciso que todos os veterinários, estudantes, todos da área fiquem cientes, né, dessa nova dose, como é que vai ocorrer a vacinação, todas as datas certas e todo o manejo correto da vacina. Para reconhecer, né, para saber quando notificar, como notificar, então saber tudo acerca da doença, tirar suas dúvidas, né, então como a mesa redonda traz isso, abre portas, abre oportunidade de se perguntar, de tirar dúvidas. Com essa mudança, alguns alunos ficaram meio sem saber, sem entender, né? Por que a vacinação diminuiu o volume, se ainda assim ia proteger o gado. Então, o meu grupo de estudo, né, o GICEB, a gente trabalha com isso, a gente trabalha com os ruminantes. Então, a gente teve aquele insight, por que não falar sobre isso? Então, por que não explicar melhor para os alunos, e não só os alunos, né? Então, para os proprietários, para as pessoas que frequentam o hospital veterinário aqui da faculdade, por que não explicar quais são essas mudanças e por que elas são necessárias? A mesa redonda com o tema Atualizações sobre a febre aftosa e suas vacinações contou com a participação de professores de veterinária, representante da Indagro e do consultor em pecuária Cícero Estrela. Mostrar para os alunos os sintomas que a doença causa e mostrar verdadeiramente a importância da vacina, não só porque ela é obrigatória de ser feita. É uma doença que
ela bloqueia a exportação de carne e se for constatado a doença na propriedade, no país, o país sofre muito bloqueios comerciais com outros países e o Brasil é um país exportador de carne e é um dos únicos países do mundo que tem capacidade de produzir proteína para o mundo, para alimentar o mundo. Então está todo mundo de olho no Brasil. Para os estudantes e boa parte dos profissionais de saúde animal, nunca houve contato com a febre aftosa, já que o estado é livre da doença há mais de 2 décadas. Mas é preciso atualizar sempre as informações. Os estudantes são os alvos que a gente precisa que eles entendam esse processo, para que quando estiverem na vida profissional atuem na defesa sanitária animal de forma coerente, de forma correta. E é importante também para a sociedade que as pessoas fiquem esclarecidas que a febre aftosa não é uma zoonose, não é uma doença que acomete as pessoas, só acomete os animais, bovinos ou animais de casco fendidos. Então, não é uma doença que vai ter grande importância na saúde pública, mas ela tem um grande impacto econômico. Hoje, o mercado, já há mais de 15 anos, o Brasil ele vem se destacando, se galgando, né, nas posições de exportação dos produtos de origem animal, e isso começa, esse controle higiênico sanitário dos produtos de origem animal começa no rebanho. Então, o controle sanitário do rebanho, consequentemente, a gente tem o quê? Produtos de origem animal garantidos e inócuos com segurança alimentar para a população. A mudança da dose está prevista no Programa Nacional de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa, que deve culminar com a retirada total da vacinação no país, prevista até 2021. A alteração passa a valer a partir de maio, porque é o mês que tem início a primeira etapa da vacinação de bovinos e bubalinos na maioria dos estados brasileiros. Sergipe, já há 20 e poucos anos, é livre de febre aftosa com vacinação. Somos um exemplo para o Nordeste e certamente vamos continuar sendo exemplo para o Brasil em termos do combate à febre aftosa. Em instantes, o veterinário da Endagro dá dicas ao produtor para evitar a cetose, doença que pode trazer sérios prejuízos ao rebanho. E ainda, nossos repórteres viajaram ao sul do estado para conhecer as mãos talentosas de um agricultor que também se destaca no ofício de artesão. Fique com a gente. O Sergipe Rural volta já. A produção animal exige um cuidado rigoroso em relação ao manejo nutricional e sanitário para evitar perdas econômicas ao criador. E o descuido pode levar a uma doença conhecida como cetose. Em entrevista à repórter Patrícia Dantas, o veterinário da Endagro, Marcos Franco, falou sobre a enfermidade e também trouxe dicas para evitá-la. Veja. A cetose é uma doença metabólica que acontece em ruminantes fêmeas, principalmente no período pós-parto, mas ela pode ser confundida com outras doenças. Marcos Franco, que é veterinário da Endagro, fala pra gente. Marcos, quais são as doenças que são confundidas com a cetose? Existe uma confusão de diagnóstico pelos criadores entre a cetose com a febre vitular. A cetose é uma doença metabólica causada pela baixa de glicose no sangue do animal, o animal próstase. A febre vitular é outra doença metabólica do qual é causada pela deficiência de cálcio na alimentação. Ou seja, as duas doenças são com sintomas parecidos, trazendo uma confusão de diagnóstico. Por isso que é importante o criador fornecer alimentação de qualidade e sal mineral de qualidade. O que é que ocorre na cetose e na febre vitular? O criador tem excesso de milho na sua propriedade, ou seja, guarda milho na sua propriedade e fornece unicamente o milho para o animal. O milho é rico em fósforo e pobre em cálcio. Existe um desequilíbrio no organismo do animal e o animal prostra-se pela baixa de cálcio no seu corpo. Portanto, a cetose é uma doença, a febre vitular outra. Como é que a gente deve fazer o diagnóstico? Existe uma confusão de diagnóstico. O que é que o criador deve fazer? Oferecer via endovenosa a glicose e oferecer via endovenosa cálcio e fósforo. Para o quê? Para suprir a deficiência tanto da glicose como o cálcio e o animal
sendo diagnosticado a tempo e sendo tratado a tempo, ele volta ao normal, ou seja, de sua condição de saúde normal em poucos minutos, trazendo a alegria do criador, porque não perdeu o animal. Portanto, é importante você oferecer uma alimentação equilibrada em sais minerais, em proteína e energia. Portanto, uma boa alimentação e uma boa mineralização são duas características importantes para o quê? Para que o animal mantenha a sua saúde normal, não trazendo prejuízo, principalmente no verão, que existe uma oferta de alimento desequilibrada, trazendo consequência a cetose ou a febre vitular, que vai trazer prejuízo, consequentemente, ao criador. A principal característica é justamente as quedas que os animais têm. Existem outras características, outros sintomas que devem ser observados? Primeiro é o aspecto psicológico do animal. O animal é um animal ativo e em poucos minutos ele fica um animal triste, o animal cai e muda o seu comportamento. Ou seja, a atitude de tomar a solução tem que ser rapidíssima. Por quê? O animal pode ter uma deficiência cardíaca e por uma deficiência de cálcio pode levar à morte, ou uma deficiência de glicose pode levar à morte. Portanto, o diagnóstico tem que ser rápido e a medicação tem que ser rápida. Para quê? Para que a morte não ocorra, trazendo prejuízo ao criador. Existe uma época do ano específica para que o animal tenha esse tipo de doença? A febre vitular e a cetose ocorre principalmente no verão, do qual o criador, a oferta de gramíneas, ou seja, de capim, é pouca ou de baixa qualidade e a mineralização é incorreta. Portanto, você deve oferecer alimentos corretamente balanceados, energia, proteína e sais minerais e uma boa mineralização. Essas são duas atitudes corretas para quê? Para que o prejuízo não ocorra. A mineralização inadequada também acontece depois do pós-parto, né? Esse também é o período onde acontece principalmente essa doença. É comum o criador ofertar o sal mineral só no verão e não esquece de ofertar no inverno. Ou seja, a mineralização tem que ser todos os meses do ano. Por quê? A partir do momento que você deixa de oferecer o sal mineral bom e de qualidade, o que é que ocorre? A deficiência vai ocorrer 2, 3 meses depois e você vai conferir o diagnóstico. Por quê? Porque os sintomas são semelhantes entre a cetose e a febre vitular, trazendo prejuízo horrível. Além dos caprinos e ovinos, outros animais podem ter essa doença? Sim, ocorre tanto a cetose como a febre vitular, ocorre em caprinos, ocorre em ovinos e ocorre em bovinos, principalmente caprinos leiteiros e vaca leiteira. Se a pessoa não ofertar uma alimentação e um sal mineral de qualidade, essa doença vai ocorrer principalmente no verão por esse desequilíbrio e levando prejuízo, consequentemente, à produção. Marcos Franco, muito obrigado pelas dicas. Marcelo, é com você aí no estúdio. E esta semana o Sergipe Rural viajou ao município de Ubaúba, no sul do estado, para conhecer a história de um agricultor que também se destaca em outro ofício, o de artesão. Para superar uma depressão, ele mergulhou na arte da escultura em madeira. E olha, além de curar a doença, suas peças já fazem sucesso em exposições. Acompanhe. Toda a beleza da cultura nordestina, do homem do campo e o cotidiano, é esculpida delicadamente em madeira. A fauna também é representada na arte que utiliza a matéria-prima de descarte, como troncos da emburana, genipapo e jaqueira. Cada peça é única, tem a sua história, sua singularidade. A preferida do criador é esta, o morador de rua. O morador de rua agora é a época que você ouve muito falar acerca de pessoas, né, que não têm moradia, pessoas que não são vistas, né, pela sociedade. Então pensei assim, em fazer alguma coisa que retratasse isso, e eu encontrei, né, em fazer essa peça morador de rua, e eu me identifiquei assim no trabalho, fiz com bastante prazer. Foi uma peça agora já nova, né, no final dessas que eu estou fazendo, mas que realmente eu achei um acabamento legal. A inspiração do artesão vem de toda parte. É no cotidiano, do dia a dia, que a imaginação ganha asas. O talento é nato, mas só há 8 anos foi que ele direcionou sua atenção para o artesanato. Quando eu era mais jovem, né, eu já fazia algumas peças, mas a gente não tinha assim, digamos assim, a facilidade, né, que há hoje, como uma lixadeira, às vezes um aparelho, uma furadeira.
E eu trabalhava, fazia na roça algumas coisas assim manualmente mesmo, entendeu? Fazia os próprios formões e tal, e fazia algumas coisas, mas não sabia que adquiria pessoas que admirassem. Aí parei, né? Com o tempo eu casei, e depois de um certo tempo, de alguns anos, um amigo viu algumas coisas que eu fiz, se interessou e trouxe uma pequena peça para eu terminar para ele. E ele, né, me motivou, disse que eu tinha habilidade, e aí eu comecei a fazer de novo. E hoje, né, os filhos já estão criados, aí é o meu passatempo, né, se tornou assim um hobby para fazer. Eu comercializo as partes, quando chega uma pessoa que gosta do meu trabalho, que reconhece, aí me compra. Mas eu tenho assim, eu coleciono, eu faço cada peça que eu faço assim, eu gosto, você entendeu? E me sinto honrado porque as pessoas admiram, né, o trabalho. É no quintal de casa que a madeira ganha forma. São horas e até dias de trabalho para concluir uma peça. As pessoas assim que, né, visualizam, vê você trabalhando com a madeira, ela pensa que são pessoas de muita paciência, né? Pessoas que têm uma mente assim muito tranquila. E na verdade esse trabalho são para pessoas estressadas, né? E através desse trabalho eu tinha um pouco assim de estresse, né? Teve quase uma depressão. E eu comecei assim no meu quintal ali, né? Há pouco que a gente estava ali fazendo. E no meu quintal eu descobri que lá eu fico, começo a fazer e sua mente preenche, né? Daquilo que você vai formulando as peças, porque se você está pensando em uma outra coisa, você vai errar a peça que está fazendo, né? Mas quando você focaliza em uma coisa, você começa ali a mentalizar aquilo, a focar aquela peça que você vai fazer na mente, porque eu não tenho cópia, são peças únicas. E dificilmente eu copio, né? Eu faço uma peça e depois eu faço outra, aquilo que vem na mente. O artesão já participou de uma exposição na Orla de Atalaia, idealizada pelo Sebrae, e também expôs o seu trabalho no Espaço J. Inácio. Além dessas peças expostas, que estão todas à venda, ele também recebe encomendas. Eu percebi que você trouxe aqui cozinheira, tem até um barbeiro, né? Então, por que retratar essas profissões? O cabeleireiro foi assim uma encomenda, né? Uma pessoa me perguntou se eu faria alguma coisa assim em relação à arte, né? No cabeleireiro e tal, do barbeiro. E aí eu digo, vou fazer, só que depois eu perdi o contato dessa pessoa, né? Quem sabe através desse vídeo ele possa estar vendo e né, a peça está pronta. Já faz algum tempo, mas eu coleciono com o mesmo carinho com as outras. Eu moro em Umbaúba, que a maioria das pessoas aqui já me conhece, mas para aqueles que não me conhecem, se você gostaria de fazer, de ter uma peça, né, como esse trabalho que a gente faz, que eu faço aqui, você pode entrar em contato, né, pelo número 9975-3722, Umbaúba, Sergipe. E nos procurar também pessoalmente aqui na rua Pedro Faustino, 95, nós temos um pequeno comércio aqui, somos bastante conhecidos dentro dessa linha, né, de trabalho que eu faço. E o Sergipe Rural de hoje termina aqui, mas você pode ajudar na produção do próximo programa. Só enviar e-mail para sergiperural@perip.se.gov.br ou através do WhatsApp do programa. Anote o número 99894-6691. Obrigado por sua companhia e até o nosso próximo encontro.